Olá pessoal, tudo bem? Uma saudação especial a todos os que acompanham o LAC Cursos. Sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, estou aqui para apresentar um super curso de História do Brasil. Faremos um curso muito bem fundamentado para que você possa ficar muito bem competitivo para este concurso. Hoje, em nossa aula inaugural, na nossa aula magna, iremos tratar de um assunto muito importante: as invasões holandesas em Pernambuco. Um tema que é muito relevante, não apenas para o estado de Pernambuco, mas para a história do Brasil como um todo. Um tema que traz muitas repercussões importantes para a história do nosso país. Muito bem, meus amigos. Mas antes de começarmos a analisar propriamente dito este referido assunto, precisamos ter uma análise, ter uma ideia de um contexto mais globalizado da história mundial durante este referido período. Precisamos fazer previamente uma abordagem da contextualização histórica, os antecedentes que levaram a tais invasões. E para termos uma compreensão mais apurada sobre o assunto das invasões holandesas ao Brasil, precisamos de antemão compreender o que foi a chamada União Ibérica, período histórico compreendido entre 1580 e 1640. É um momento histórico em que Espanha e Portugal estavam atrelados politicamente, em que a Espanha tinha uma predominância política sobre Portugal. E isso traz grandes repercussões, inclusive para a América Portuguesa, a possessão colonial lusitana. Vamos entender quais são as origens históricas da chamada União Ibérica. Bem, para compreendermos a origem do processo que levou à formação da União Ibérica, vamos voltar ao ano de 1578. Nesta data, aconteceu a célebre Batalha de Alcácer Quibir, travada no norte da África, entre o exército português e o exército mouro, ou seja, o exército dos muçulmanos. Nessa batalha, comandada pessoalmente pelo rei de Portugal, Dom Sebastião, o encoberto. Dom Sebastião, o jovem rei de Portugal, que promovendo esta verdadeira cruzada, que foi essa expedição portuguesa que objetivava conquistar o Marrocos, acabou sendo derrotado. O exército português foi praticamente dilacerado pelos mouros. Essa tentativa de controlar essa região do norte da África por parte dos portugueses, por parte do exército português, comandado à época pelo jovem rei Dom Sebastião, que acabou tombando, acabou falecendo na Batalha de Alcácer Quibir, no ano de 1578, criando, a propósito, um mito muito interessante lá em Portugal, o mito do sebastianismo, que seria a crença do retorno de Dom Sebastião para voltar a governar Portugal, para trazer uma época de glória para o Império Português. Mito este que foi muito importante, que foi muito disseminado lá na Europa, em Portugal, mas também na América Portuguesa, ou seja, aqui no Brasil. O fato é que, meus amigos, Dom Sebastião foi morto na Batalha de Alcácer Quibir, assim como a maior parte de seu exército. E Dom Sebastião era um rei bastante jovem e ainda não era casado, não tinha filhos, apesar de que já estava prometido em casamento com a filha do rei da Espanha. Mas a morte de Dom Sebastião vai criar um impasse em relação à sucessão dinástica em Portugal. Há uma crise sucessória no governo português por conta
do fato de que Dom Sebastião não possuía, evidentemente, herdeiros diretos ao trono. Sendo assim, quem vai assumir a incumbência de se tornar o novo rei de Portugal é o seu tio-avô, o já idoso cardeal Dom Henrique, que vai assumir o trono. Dom Henrique, a propósito, era filho de Dom Manuel, o Venturoso, o rei de Portugal da época dos chamados descobrimentos, da época em que os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, perfeito? O cardeal Dom Henrique era tio-avô do rei Dom Sebastião, este que nós falamos há pouco, que faleceu na batalha de Alcácer Quibir. E ele era um clérigo. Sendo clérigo, evidentemente, estava obrigado a cumprir o celibato clerical. Veja só o que aconteceu. 2 anos depois, Dom Henrique faleceu, morreu também sem sucessores ao trono. Então isso abre uma disputa dinástica. Aparecem alguns pretendentes ao trono português. Dentre eles, o mais forte acaba sendo Filipe II, rei da Espanha, que vai fazer um acordo com a nobreza de Portugal, em seguida vai invadir o território português e impor um governo conjunto. Este é Filipe II, rei da Espanha, que vai dar início, no ano de 1580, ao período chamado União Ibérica. União das Coroas Ibéricas, que perdurou 60 anos. Portanto, gente, o domínio de Filipe II passou a englobar também as possessões portuguesas, no litoral africano, no litoral asiático, bem como aqui na América Portuguesa. Portanto, o domínio espanhol durante a União Ibérica se expandiu de forma significativa. Bom, vale ressaltar ainda que antes de ordenar a invasão do território português, o rei da Espanha, Filipe II, da dinastia Habsburgo, estabeleceu um acordo político com a nobreza de Portugal. Este acordo político é o chamado Juramento de Tomar, datado de 1581. Um acordo envolvendo o rei da Espanha e a nobreza de Portugal. Por esse acordo, Filipe II se comprometia a manter uma relativa autonomia administrativa em Portugal. Os cargos da burocracia portuguesa continuariam a ser exercidos por funcionários portugueses. O idioma português continuaria a ser o idioma oficial de Portugal. A moeda portuguesa, à época o escudo, continuaria a ser a moeda oficial. Perfeito? E não haveriam grandes alterações no que tange à administração política dos territórios coloniais portugueses. Portanto, é preciso sim sublinhar que houve uma certa autonomia política de Portugal que foi mantida. Portugal não tinha rei no período da União Ibérica, uma vez que era governado pelos reis da Espanha. Entretanto, precisamos abrir esse parênteses. Foi mantido relativa autonomia portuguesa. Bem, temos grandes transformações importantes advindas da União Ibérica. Por exemplo, as possessões portuguesas passam a ser incorporadas no conjunto das possessões de Filipe II, rei da Espanha. No que tange à administração da América Portuguesa, cabe também ressaltarmos o fato de que houve uma certa alteração na estrutura administrativa. Os reis da dinastia Habsburgo, durante a União das Coroas Ibéricas, promoveram uma nova concepção administrativa da América Portuguesa, dividindo o território em 2 estados: o estado do Maranhão, com capital em São Luís, e o estado do Brasil, com capital na cidade de Salvador. Temos ainda como consequências diretas da União Ibérica, em relação aqui à América Portuguesa,
um processo de interiorização da colonização. Esse processo de expansão territorial, de interiorização da colonização deste território, foi proporcionado por uma série de fatores. Dentre eles, podemos elencar a expansão da pecuária, que promoveu a ocupação do sertão nordestino, as fortificações militares que foram instaladas junto ao litoral, as missões jesuítas, com a catequização de povos indígenas, a extração das drogas do sertão e também a ação dos bandeirantes, aquelas expedições particulares que embrenhavam-se pelo interior do território brasileiro, o território da América Portuguesa à época, à procura de variadas formas de riqueza. Os índios destinados à escravidão e também metais e pedras preciosas. Todos esses fatores promoveram um processo de interiorização da colonização da América Portuguesa. Afinal de contas, qual era a mensagem que nós tínhamos durante esse contexto histórico? Bem, se tudo era posse do rei da Espanha, logo todo o território pertence ao mesmo dono, então, evidentemente, o Tratado de Tordesilhas se torna praticamente letra morta. Nós temos uma anulação prática do Tratado de Tordesilhas, o que vai facilitar, por sua vez, a ação desses movimentos que contribuíram para uma maior interiorização da presença da colonização da América Portuguesa. Um outro aspecto, este sim fundamental e diretamente relacionado ao tema da aula de hoje, é o fato de que os holandeses foram proibidos de participar do comércio açucareiro na América Portuguesa. Por que fato que isso vai acontecer? Qual a razão? Qual o fato que explica a ocorrência deste ato proibitivo por parte dos reis da dinastia Habsburgo em relação aos comerciantes holandeses? Vamos contextualizar este fato. Meus amigos, os senhores sabem muito bem que a principal atividade econômica desenvolvida na América Portuguesa ao longo dos séculos 16 e 17 foi o cultivo de cana-de-açúcar. Os portugueses implantaram a chamada plantation açucareira em território da América Portuguesa. E os holandeses, os comerciantes flamengos e batavos, eram grandes parceiros comerciais dos portugueses. Eles participavam, por exemplo, no financiamento da produção, no transporte, refino e distribuição do açúcar no mercado europeu. Em suma, podemos dizer que os holandeses eram grandes parceiros econômicos dos portugueses. Entretanto, vamos ver o que pega aqui. Qual a razão que pega para essa proibição decretada pelos reis da dinastia Habsburgo? Veja só, as Províncias Unidas, compostas pela Holanda e pela Bélgica, eram uma possessão dos reis da dinastia Habsburgo. Entretanto, esse território, que passava por grande desenvolvimento comercial, que havia tido uma grande prosperidade econômica, passou a reivindicar a sua autonomia, passou a lutar pela sua independência, passou a guerrear com a Espanha, reivindicando, evidentemente, a sua autonomia política. Diante da independência das Províncias Unidas dos Países Baixos, que tornaram-se uma república, a Espanha resolveu, então, a título de represália, proibir a participação dos holandeses no lucrativo comércio açucareiro. Então, esse embargo comercial decretado pela Espanha é o que vai proporcionar as invasões holandesas no Nordeste.
Claro, o objetivo dos holandeses era recuperar a participação no lucrativo comércio açucareiro. Eles queriam romper com esse embargo comercial e recuperar os investimentos feitos na atividade açucareira na América Portuguesa. Percebeu aí o contexto histórico? Então, antes da gente estudar a invasão ou as invasões promovidas pelos holandeses aqui na América Portuguesa, é de fundamental importância termos essa visão mais globalizada, esse contexto histórico que a Europa vivia naquela transição do século XVI para o século XVII. Perfeito, meus amigos? Assim é que nós podemos compreender o processo de invasões holandesas no Nordeste brasileiro. Tudo bem? Até aqui estamos compreendendo o nosso assunto? Você está acompanhando direitinho quais são os objetivos desta aula? Quais são os temas principais? Aqueles que você deve necessariamente assinalar, fazer anotações e acompanhar o desenvolvimento dessa aula. Tudo bem? Podemos prosseguir? Vamos em frente então, gente. Vamos falar agora especificamente sobre as invasões holandesas no Nordeste brasileiro e em especial ao território de Pernambuco. Mas antes de eu falar sobre a chegada dos holandeses, primeiro em Salvador e depois Recife e Olinda, eu gostaria de fazer um antecedente, apresentar os antecedentes que levaram a todo esse contexto. Vamos falar um pouquinho sobre os Países Baixos. Os Países Baixos, que correspondem a Holanda e Bélgica. Esses dois territórios, aí os Países Baixos, eles passaram por um processo de grande desenvolvimento comercial. Professor, de onde que vem esse crescimento, esse grande desenvolvimento comercial dos Países Baixos? Vem desde o período da Baixa Idade Média, quando nós tivemos várias cidades desenvolvidas do ponto de vista comercial, cidades com burguesias atuantes. A exemplo de Amsterdã e a exemplo do movimentado Porto de Roterdã. Então, lá nos Países Baixos, que era uma possessão ligada aos Habsburgo. Os Habsburgo eram a dinastia que governava o Sacro Império Romano Germânico e também a Espanha. Beleza? Com esse desenvolvimento econômico e comercial, claro que os Países Baixos começaram a lutar pela sua autonomia política em relação à Espanha. Desejavam se tornar independentes em relação à Espanha. Em 1571, nós temos uma intensificação dessa luta emancipatória. E 10 anos mais tarde, é alcançada a independência das Províncias Unidas. Ou seja, a independência dos Países Baixos, que vão adotar o regime republicano. Entretanto, meus amigos, não é o fim dos conflitos militares em relação à Espanha. A Espanha tentou manter o predomínio político sobre essa região. As guerras contra a Espanha perduraram até 1648, quando foi assinada a chamada Paz de Westfália, um tratado logo após o final da Guerra dos 30 Anos, que envolveu várias nações do continente europeu. Ok? Então é todo um processo que leva à formação das Províncias Unidas dos Países Baixos. Logo no início do conflito, ou seja, logo nos primeiros anos da luta pela independência dos Países Baixos em relação à Espanha, houve uma proibição do comércio entre os holandeses e as colônias espanholas. Como é que nós podemos entender esse ato? Como uma represália. Os espanhóis não queriam, de forma alguma, que os Países Baixos se tornassem unidades independentes. Queriam manter o controle, a posse desse território como direito dos Habsburgo. Então aí eles vão proibir a participação dos holandeses dentro do comércio com as colônias espanholas na América. Aí o que os holandeses vão fazer? 1602
eles criam a Companhia das Índias Orientais, uma empresa que tinha como principal finalidade a manutenção das relações comerciais com os domínios ibéricos. Vale ressaltar ainda que um fato muito importante para a concretização da atuação dos holandeses foi o enfraquecimento do poderio militar espanhol nesse contexto. A derrota da invencível armada de Filipe II para a Inglaterra. Então nós temos aqui o contexto histórico da chamada Guerra Anglo-Espanhola. Nessa guerra anglo-espanhola, evidentemente que Filipe II almejava destruir a Inglaterra, à época governada pela rainha Elizabeth I, a famosa Rainha Virgem. A invencível armada de Filipe II foi até a Inglaterra, tentou invadir o território inglês, mas foi destruída. Uma derrota fragorosa da marinha de guerra de Filipe II. Esta derrota abala o poderio econômico espanhol. E uma consequência direta desse enfraquecimento militar espanhol, durante o governo de Filipe II, vamos lembrar que Filipe II é o rei que inaugura a chamada União Ibérica. 1609, temos a assinatura do Tratado da Trégua de 12 anos, envolvendo Holanda e Espanha. É assinado um tratado de neutralidade, um tratado de paz, uma trégua de 12 anos envolvendo Holanda e Espanha. Evidentemente que nesse ínterim, dentro deste período de 12 anos, ocorreu um aumento das atividades dos holandeses no Brasil. Perfeito? Nesse período, então, que vai de 1609 até 1621, período de 12 anos, nós temos um aumento da participação dos comerciantes holandeses aqui na América Portuguesa. Quando acabou a trégua dos 12 anos, veja só, 1621 venceu o período da trégua dos 12 anos entre Holanda e Espanha. O que vai acontecer na sequência? Os holandeses vão criar uma importante empresa comercial e militar que está diretamente relacionada às invasões holandesas em Pernambuco. Atenção para o nome desta importante empresa. Companhia das Índias Ocidentais. Western Indian Company. Nós podemos chamar de WIC. W-I-C. Temos aqui, ó, Companhia das Índias Ocidentais, criada no ano de 1621, tendo por objetivos específicos controlar o comércio do açúcar na América Portuguesa e promover ainda a invasão dos domínios ibéricos. Domínios ibéricos localizados na América, no caso aqui, América, o Nordeste da América Portuguesa, Pernambuco, e a África. Por que a África também, meus amigos? Vamos analisar por partes. Veja só, no cultivo de cana-de-açúcar, qual era a mão de obra predominante? Me responde aí. Isso mesmo, mão de obra escrava. E de onde era originada esta mão de obra? Exatamente, do continente africano, das feitorias instaladas no litoral do continente africano. Por essa razão que os holandeses vão organizar não apenas a conquista de territórios coloniais espanhóis na América, mas também o controle sobre o tráfico negreiro no continente africano. Por essa razão, tivemos a criação da Companhia das Índias Ocidentais, a nossa popular WIC. Legal? Bom, a Companhia das Índias Ocidentais organizou as invasões holandesas
a América Portuguesa. Primeira invasão, 1624, invasão de Salvador, a capital do Brasil. Salvador, localizada na capitania da Baía de Todos os Santos. Os holandeses enfrentaram uma forte resistência local e acabaram expulsos da Bahia em 1625. Agora aí a pergunta que não quer calar. Será que os holandeses se deram por vencidos? Claro que a resposta é não. Os holandeses se prepararam melhor e voltaram à carga, desta vez invadindo uma outra região do Nordeste brasileiro. Que região foi esta? Exatamente, foi Pernambuco. 1630, organizada uma poderosa invasão holandesa em Pernambuco. Por que Pernambuco? Por ser a região, o principal centro produtor de açúcar no mundo. Principal centro produtivo de açúcar em todo o globo, Pernambuco. Então, Olinda e Recife são os alvos da invasão holandesa, 1630. Temos então um novo alvo da invasão holandesa. Primeiramente, 1624 foi a invasão de Salvador. Malograda, gerou um fracasso. Os holandeses foram expulsos de lá no ano seguinte. 1630, uma nova invasão holandesa no Nordeste, desta vez em Pernambuco, por ser esta região a que mais produzia açúcar na América Portuguesa. Veja só, meus amigos, a presença holandesa em Pernambuco durou quase 25 anos. Vai de 1630 até 1654. E essa fase de ocupação holandesa em Pernambuco pode ser subdividida em 3 etapas. Vamos ver aqui as 3 etapas que compõem a ocupação holandesa em território da América Portuguesa, no Nordeste, em Pernambuco, para sermos mais específicos, mais claros ainda. Entre 1630 e 1637, nós temos uma fase de resistência luso-brasileira. Os colonos tentam conter o avanço dos holandeses em território do Nordeste, em território pernambucano. Então há uma resistência. O principal centro da resistência luso-brasileira ante o avanço da invasão holandesa é o Arraial do Bom Jesus, em Pernambuco, organizado por Matias de Albuquerque. Utilizando-se basicamente das táticas de guerrilha, os luso-brasileiros conseguem, de certa forma, rechaçar e perdurar um pouco mais esse processo de conquista desse território. Entretanto, os holandeses vão contar com o fundamental apoio de Domingos Fernandes Calabar, um profundo conhecedor da região de Pernambuco e conhecedor também das táticas usadas pelos luso-brasileiros. O auxílio proporcionado por Calabar foi fundamental para várias vitórias dos holandeses. Calabar acabou sendo preso, foi julgado e condenado à morte pelos portugueses por traição. Durante muito tempo, Calabar esteve associado à história do Brasil como um traidor. Mas nós podemos hoje fazer um novo julgamento acerca da participação de Calabar. Que Brasil ele traiu? O Brasil não existia ainda, tal qual nós conhecemos nos dias de hoje. O Brasil, naquela época, era América Portuguesa. Não havia ainda esse sentimento de amor à pátria, de amor ao solo pátrio. Então nós podemos relativizar essa participação do Calabar dentro desse processo de invasões holandesas ao Brasil. O fato é que o auxílio de Calabar foi fundamental para as vitórias e para a consolidação da invasão holandesa e da ocupação do território de Pernambuco.
Avançando, meus amigos, temos a segunda etapa da ocupação holandesa em Pernambuco. 1637 até 1644. É uma fase considerada de conciliação. É uma fase em que a Companhia das Índias Ocidentais vai procurar conseguir o apoio dos senhores de engenho, do apoio da maior parte da população de Pernambuco. Corresponde exatamente ao período em que o conde João Maurício de Nassau administrou a Nova Holanda, ou Brasil holandês. E, finalmente, a última etapa vai de 1645 até 1654, corresponde ao período de luta contra os holandeses. O movimento da insurreição pernambucana que visava expulsar os holandeses de Pernambuco. Perfeito? Então, são 3 etapas importantes que compõem as fases de ocupação holandesa em Pernambuco. Vamos destacar esta figura. O conde Maurício de Nassau teve uma atuação brilhante na administração da chamada Nova Holanda, ou Brasil holandês, que foi o território em que os holandeses ocuparam no Nordeste brasileiro, com maior destaque para Pernambuco. Mas a gente ainda vai falar sobre a administração de Maurício de Nassau, que é justamente o período do apogeu da presença holandesa aqui em Pernambuco. Vamos lá. No mapa nós temos aqui a conquista e a dominação holandesa nos territórios da região nordeste do Brasil. Você pode ver pelas setinhas que estão sinalizando os locais onde os holandeses atacaram. Inicialmente, recapitulando, nós vimos que os holandeses atacaram a capital da América Portuguesa, Salvador, mas foram rechaçados. Depois, 1630, eles vão se voltar para o principal centro produtor de cana-de-açúcar no Brasil, Pernambuco. E lá eles vão conseguir ocupar a região por 24 anos. Vão ficar de 1630 até 1654, fundando a Nova Holanda, ou Brasil holandês. O grande destaque na administração da Nova Holanda foi Maurício de Nassau. Nassau, ele empreendeu uma série de benfeitorias em Pernambuco. Ele fez drenagem de pântanos, ele fez calçamento de ruas, ele trouxe artistas, como pintores, por exemplo, trouxe cientistas para Pernambuco, ele construiu teatros, museus, laboratório astronômico e também no período do governo de Nassau ocorreu o surgimento da primeira sinagoga das Américas. Os judeus puderam professar o seu culto com liberdade. O culto dos judeus foi autorizado por conta dessa tolerância religiosa que existiu durante a administração de Nassau. Então, quando a gente fala do Maurício de Nassau, temos que elencar as várias atividades importantes que ele desenvolveu no Brasil holandês, principalmente no que tange à vinda de artistas que vão retratar aí cenas do cotidiano de Pernambuco, dos habitantes de Pernambuco, durante aquele período do século XVII. Maurício de Nassau, então, o principal administrador do Brasil holandês. Vamos então comentar um pouquinho do governo de Nassau? Então, Nassau foi governante da Nova Holanda. Professor, o que é Nova Holanda? Nova Holanda é o Brasil holandês, pessoal. É a área que englobava o que é hoje, por exemplo, os territórios dos estados de Pernambuco, parte de Alagoas, do Maranhão,
do Ceará. Essa parte aí era o Brasil holandês, era a Nova Holanda. Entre 1637 e 1644, Maurício de Nassau teve uma brilhante administração. Nós podemos dizer que o mais importante administrador do período colonial no Brasil foi este camarada, Maurício de Nassau, que estava a serviço da Companhia das Índias Ocidentais, a VIC. Maurício de Nassau foi o responsável pelo financiamento da produção açucareira, garantindo o aumento da produtividade. Veja bem, os holandeses iniciaram a invasão a Pernambuco em 1630, correto? Beleza. O período de posse do território durou 7 anos aproximadamente, se estendeu até 1637. E qual era o contexto que nós tínhamos naquela época? A produção de açúcar estava paralisada, meus amigos. Por quê? Por causa da guerra. Engenhos destruídos, canaviais destruídos, produção paralisada. E o que fez Nassau então? Nassau, ele concedeu empréstimos, ele criou linhas de financiamento junto à VIC para recuperar, para revitalizar a produção açucareira em Pernambuco. E isso gerou um crescimento da produtividade de açúcar na região. Além disso, Nassau também promoveu grandes conquistas militares. Ele expandiu o território dos holandeses no Nordeste. Conquistou vários territórios e vale ressaltar também que ele conseguiu conquistar feitorias na África, o que foi de fundamental importância para o fornecimento de mão de obra escrava para os engenhos de Pernambuco, durante essa fase da ocupação holandesa. Nassau também promoveu liberdade de culto para evitar atritos. A população local, a população luso-brasileira, era católica. Os holandeses eram protestantes, calvinistas, e vieram também comerciantes judeus. Então, para se evitar essa intolerância religiosa, ele estabeleceu liberdade de culto. Outro aspecto importante da administração de Nassau foi a modernização e urbanização de Recife, surgindo à época a denominada Cidade Maurícia, ou Mauritsland, que era Recife, minha gente. Maurício de Nassau promoveu um desenvolvimento, uma modernização de Recife, como eu disse para vocês, calçamento de ruas, construção de edifícios públicos, bibliotecas, museus, teatros, laboratórios astronômicos, a vinda de artistas, de cientistas. Bom, tudo isso foi importante e modernizou Recife. Você pode dizer claramente que à época Recife era a cidade mais moderna, mais urbanizada de toda a América Portuguesa, que naquele momento, vamos lembrar, que estava sob domínio espanhol, da União Ibérica. Legal? Muito bem. Vamos continuar. Outro aspecto importante da administração nassalina foi a criação da Câmara dos Escabinos. O que era a Câmara dos Escabinos? Era um órgão municipal, é uma espécie de Câmara Municipal que, inclusive, contou com a participação efetiva dos senhores de engenho pernambucanos. Então, gente, em suma, podemos claramente afirmar que Maurício de Nassau teve uma brilhante administração do Brasil holandês, da Nova Holanda, em Pernambuco. E é durante esse período, lá no ano de 1640, que ocorreu na Europa, lá em Portugal, a aclamação de Dom João IV, inaugurando uma nova dinastia reinante em Portugal, que é justamente a dinastia de Bragança. Esse processo aí é chamado de restauração portuguesa. É quando tem fim a chamada União Ibérica,
Portugal consegue se livrar, se desvencilhar definitivamente do domínio espanhol. É o fim do domínio filipino lá em Portugal. É o fim da União Ibérica, meus amigos. É a restauração da plena autonomia política, da soberania portuguesa, com a aclamação aí do nosso Dom João IV, Duque de Bragança, inaugurando uma nova dinastia reinante em Portugal. A partir de agora, a dinastia Bragança. Então, 1640 significa a independência de Portugal. Preste atenção. Para Portugal conseguir definitivamente se livrar das garras da Espanha, Portugal precisou do apoio político e militar de outras nações europeias. E quais eram as nações mais fortes na Europa nesse período? Duas: Inglaterra e Holanda. Então, o que faz Portugal? Portugal faz acordos militares com esses dois países, com a Inglaterra e também com a Holanda. Com a Holanda, no ano de 1641, Portugal assina a Trégua dos 10 anos. Muito importante e tem repercussões diretas aqui no Brasil, diretas em Pernambuco. Essa trégua dos 10 anos, olha aqui, Portugal reconhece, mantém o domínio holandês em Pernambuco. Veja só, Portugal faz esse acordo militar e político com a Holanda, a chamada Trégua dos 10 anos, reconhecendo o domínio holandês sobre Pernambuco, enquanto perdurar esta Trégua dos 10 anos. E em relação à Inglaterra, Portugal vai assinar uma série de tratados econômicos que vão aumentar de maneira exponencial a dependência econômica portuguesa em relação à economia inglesa. Isso vai ser gradativamente aumentado, culminando com a assinatura do Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos de 1703. Perfeito? Então, Portugal, para recuperar a sua autonomia política, teve que fazer acordos com a Holanda e com a Inglaterra. Então, voltando à administração de Maurício de Nassau, aqui no Brasil holandês, chegamos a problemas, uma crise que vai se estabelecer. A VIC vai adotar uma política financeira mais voltada para a austeridade, uma política econômica mais rigorosa, com corte nos gastos, nos investimentos em Pernambuco, com cobrança dos empréstimos aos senhores de engenho e também com o aumento na cobrança de impostos em Pernambuco. Claro que essas mudanças, essas alterações na política econômica irão gerar sérias dificuldades financeiras aos senhores de engenho pernambucanos, que, a propósito, já enfrentavam uma crise na produção, o decréscimo da produção de açúcar em Pernambuco. Diante desse contexto, a adoção de uma política financeira mais austera, mais rigorosa, claro que isso vai gerar uma insatisfação por parte das elites de Pernambuco, por parte dos senhores de engenho. E você pode se perguntar assim, mas por que a Holanda, por que a Companhia das Índias Ocidentais, que administrava tão bem Pernambuco, através do Maurício de Nassau, mudou de ideia? Gente, a Holanda vai mudar de ideia em razão das dificuldades que ela tinha na Europa. A Holanda estava envolvida em duas guerras, dois conflitos militares importantíssimos. A Guerra dos 30 Anos,
travada entre 1618 e 1648, que envolveu várias nações, envolveu França, Inglaterra, Holanda, Espanha, o Sacro Império Romano Germânico. E tivemos também a Guerra Anglo-Holandesa, travada entre 1642 e 1644. É no contexto histórico do governo de Oliver Cromwell, lá na Inglaterra, aquele que decretou os atos de navegação que acabaram proibindo os navios holandeses de estabelecerem comércio nos portos ingleses, porque os holandeses eram os grandes carreteiros. Os grandes carreteiros mundiais tinham uma marinha comercial, uma marinha mercantil muito desenvolvida. Os holandeses estavam em um processo de grande crescimento econômico, mas com a Revolução Puritana na Inglaterra e a decretação dos atos de navegação, claro que a Holanda foi muito prejudicada e gerou uma guerra, a Guerra Anglo-Holandesa. Guerra esta que os holandeses perderam, eles foram derrotados pelos ingleses. Tudo isso gera um enfraquecimento econômico holandês. Então, diante deste enfraquecimento econômico, desta crise financeira, claro que a Companhia das Índias Ocidentais teve que mudar, teve que alterar a sua postura em relação aos senhores de engenho de Pernambuco, passando a cobrar pesados impostos. Maurício de Nassau, ele se opôs a essa mudança na política econômica da Vic. Ele não queria que a Vic elevasse os impostos, cobrasse os empréstimos atrasados, que acabasse com a tolerância religiosa, que mudasse completamente a forma de administrar o Brasil holandês, porque ele sabia que isso ia gerar uma grande insatisfação. E essa insatisfação, meus amigos, iria necessariamente ocasionar revoltas. A população local iria se voltar contra os holandeses. E foi justamente isso que aconteceu. Mas o nosso amigo João Maurício de Nassau, brilhante administrador, acabou sendo demitido do governo do Brasil holandês em 1644. E o resultado de tudo isso foi o aumento da insatisfação dos senhores de engenho com a cobrança dessas dívidas atrasadas, com a elevação desses impostos. E isto, por sua vez, acaba por gerar a chamada insurreição pernambucana. Um movimento luso-brasileiro pela expulsão dos holandeses. É um movimento que visava livrar Pernambuco e regiões próximas do domínio dos holandeses. Perdurou de 1645 até 1654 e teve a liderança da aristocracia rural pernambucana. Os senhores de engenho de Pernambuco estiveram à frente deste movimento, que contou com a participação de vários segmentos sociais. André Vidal de Medeiros e João Fernandes Vieira, senhores de engenho. Henrique Dias, que comandou as tropas formadas por negros escravizados em Pernambuco, e o índio Poti, Felipe Camarão, que comandou as tropas de indígenas. Por essa razão, alguns historiadores, sobretudo aqueles ligados a uma historiografia mais tradicional, afirmam que a insurreição pernambucana promoveu a união das três raças, ou poderíamos chamar de três etnias: o branco, o negro e o índio. O branco, através da liderança dos senhores de engenho pernambucanos. Os negros, através da liderança de Henrique Dias, e os indígenas, comandados por Felipe Camarão. Os insurretos pernambucanos, ou seja, os rebeldes que lutavam pela expulsão dos holandeses, utilizavam-se basicamente de táticas de guerrilha e de emboscadas contra os holandeses.
A insurreição pernambucana, portanto, gente, foi um movimento que perdurou por 9 anos. Começa em 1645 e se consolida no ano de 1654. Derrotas importantes dos holandeses. Batalha do Monte das Tabocas, travada em 1646. E as célebres Batalhas dos Guararapes. Atenção para estas, que são as principais batalhas travadas nessa guerra pela expulsão dos holandeses de Pernambuco, a insurreição pernambucana. Batalhas dos Guararapes, 1648, 1649. Na imagem aqui em questão vemos a tela de Vítor Meireles, importante pintor do romantismo brasileiro, ilustrando a união dos povos, a união das etnias brasileiras, a chamada insurreição pernambucana pela expulsão dos territórios de Pernambuco. O exército brasileiro considera esta batalha como aquela que marca a origem histórica do exército brasileiro. Mas nós podemos relativizar esse fato, não é mesmo? Há controvérsias, porque afinal de contas, o Brasil não existia ainda. Vamos lembrar novamente que esta região era pertencente a Portugal, era América Portuguesa. O Brasil, como nós muito bem o conhecemos nos dias de hoje, ainda não existia. Perfeito, meus amigos? Há que se destacar também que houve um gradativo desgaste holandês na Europa, por conta das derrotas nas guerras travadas lá no continente europeu, Guerra dos 30 Anos e também a Guerra Anglo-Holandesa. Isso acaba favorecendo as forças luso-brasileiras, culminando com a vitória definitiva na Batalha da Campina da Taborda, 1654. Quero também lembrar aos senhores que o governo português só pôde definitivamente auxiliar os insurretos pernambucanos quando venceu a trégua dos 10 anos. Não se esqueça disso. Portugal tinha um acordo político com os holandeses. Não poderia se envolver diretamente na insurreição pernambucana porque tinha selado este tratado com os holandeses por ocasião da restauração política de Portugal, lá em 1640, esse tratado é de 1641. Então, só a partir de 1652 é que a coroa portuguesa pôde enviar navios, pôde enviar soldados para auxiliar os insurretos pernambucanos. Finalizando aí a insurreição pernambucana, tivemos a celebração de um tratado de paz, tratado este que foi intermediado pela Inglaterra. Já há uma predominância inglesa em relação a Portugal. Tratado de paz de Haia. Haia é uma localidade holandesa. 1661, assinado então um tratado de paz em que os holandeses reconheciam o domínio português sobre o Nordeste. Eles aceitavam a derrota, a expulsão de Pernambuco, e também Portugal se comprometia a pagar uma indenização aos holandeses. Uma indenização no valor de 4 milhões de cruzados. Perfeito? Então, a paz foi selada, contando com o aval do governo inglês. A Inglaterra, então, intermediou a assinatura desse tratado de paz entre Portugal e Holanda, onde a Holanda reconhecia a perda do território de Pernambuco para os portugueses e Portugal se comprometia a pagar uma multa indenizatória para os holandeses. Finalmente, temos aqui as principais consequências, aquilo que você também deve levar em consideração, porque pode ser um assunto cobrado na sua prova.
Quais são as consequências da expulsão dos holandeses dos territórios da América Portuguesa, sobretudo de Pernambuco? Quais são os resultados disso? Tivemos a vitória dos insurretos pernambucanos, a derrota dos holandeses, com a sua expulsão definitiva dos territórios de Pernambuco, mas temos também, veja, o início do declínio da produção açucareira em Pernambuco. Por que razão, meus amigos? Gente, a produção açucareira, que vai continuar sendo uma atividade econômica importante do Brasil, mas ela começa a entrar num processo de crise. Por que essa crise? Porque os holandeses, ao serem expulsos do território pernambucano, eles levam consigo não apenas as mudas de cana-de-açúcar. Eles levam as técnicas, o know-how, a expertise no cultivo de cana-de-açúcar e na produção de açúcar. E eles passam a cultivar a cana-de-açúcar nas Antilhas, lá na América Central, no Caribe, e vão produzir um açúcar de melhor qualidade e mais barato que o brasileiro. Em suma, isso representa o início da decadência da atividade açucareira em Pernambuco, na América Portuguesa. Pois bem, meus amigos, vimos então a nossa aula inaugural tratando das invasões holandesas em Pernambuco. Eu espero que esta aula tenha sido muito produtiva e vou convidando você para assistir às nossas próximas aulas, que serão também muito bem fundamentadas. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima!